E aí galera, começando aqui o nosso curso de Lumetri Color 101, para você entender o passo a passo, cada ferramenta, como funcionam os recursos dentro do Lumetri Color, ok? Então vamos à nossa primeira aula, que é da aba Basic Correction. Vamos para o Premiere. Então aqui no Premiere Pro eu já estou com o meu Lumetri Color aberto do lado direito e com os Lumetri Scopes abertos aqui no meio da tela, beleza? Se você não sabe onde encontrar esses dois, você pode vir aqui na opção de Window, no Premiere, e descer até a opção de Lumetri Color e Lumetri Scopes. Ativa os dois, coloca eles na sua timeline onde você achar melhor, beleza? Então vamos lá para a aba de Basic Correction. Com a aba de Basic Correction aberta, a primeira opção que a gente visualiza aqui é o que a gente chama de Input LUT. O que vem a ser um LUT? O LUT é o que a gente chama de Lookup Table, né? É uma tabela de cores, uma tabela de aparência, certo? E a função de um Input LUT nada mais é do que pegar uma cor existente e transformar em uma cor correspondente, uma cor de origem, transformar em uma cor de destino. Então imagina que se você aplica esse LUT em diferentes imagens, tudo que é azul vai ficar com uma tonalidade de azul correspondente à do LUT, ok? Tudo que é vermelho vai ficar com a tonalidade de vermelho correspondente com a configurada no LUT, ok? Uma outra função desse Input LUT aqui no Premiere Pro é converter um perfil de cor específico de uma determinada câmera para um perfil de trabalho como um REC 709, por exemplo. O espaço de cor REC 709 está presente nos nossos monitores de uso doméstico, nos nossos celulares, nas nossas TVs, em uma ampla gama de dispositivos. Porém, as câmeras de gravação, elas têm diferentes perfis de cor. A Sony tem determinados perfis, a Canon tem determinados perfis, a Arri, a Red, elas têm perfis de cor diferentes. E para você agilizar o seu processo de trabalho, você pode fazer, aplicar um Input LUT que vai converter perfil de cor de entrada para um perfil de cor dentro do espaço de cor que a gente vai trabalhar. Então aqui a gente tem, por exemplo, o Alexa, Default Log C, perfil de cor Log da Alexa, convertendo para REC 709. Quando eu aplico, as cores elas são interpretadas de uma outra maneira, ok? E aí você pode experimentar diversos Input LUTs presentes aqui no nosso default. Dentro da aba Basic Correction a gente vai ter duas abas, a aba de Color e a aba de Light. Começando pela aba de Color, a gente vai ter a primeira opção, que é a opção de White Balance. O balanço de branco é aquele equilíbrio que a gente faz na tonalidade da nossa imagem para compensar a exposição da nossa imagem a uma luz mais alaranjada ou a uma luz mais azulada, por exemplo. Imagina que você está no pôr do sol. No pôr do sol, a imagem ela fica muito mais alaranjada, ok? E em um dia de inverno, por exemplo, o ambiente fica muito mais azulado, certo? Para que a sua câmera interprete as cores de maneira correta, você precisa dizer para o software o que é o branco. Por quê? O branco, quando você está sob influência de uma luz alaranjada, assim como qualquer outra cor, ele vai ficar mais alaranjado. E sob influência de uma luz azulada, ele vai ficar mais azulado. Mas, se você disser na sua imagem, apontar o que você determina como branco, ela vai fazer uma autocompensação, uma compensação automática para corrigir, equilibrar as tonalidades de cor presentes na sua imagem para representar tudo da maneira mais precisa possível, ok? O balanço de branco você deve fazer preferencialmente sempre na sua câmera na hora de gravar. Evite absolutamente utilizar balanço de branco automático. Por quê? Porque balanço de branco automático na sua câmera, ele vai estar sempre em um estado de variação. Conforme a sua imagem se movimenta, conforme a sua imagem varia, a ciência de cores, a interpretação das cores, ela vai permanecer constantemente variando. Então você nunca vai conseguir corrigir, colorir uma imagem gravada com balanço de branco automático, beleza? Então evite. E aqui a gente vai ter ainda as opções de ajustar esse balanço de branco de maneira manual, ajustando a temperatura para uma temperatura mais fria ou mais quente, por exemplo,
e utilizando o tint, que como eu falei na aula introdutória, é o que a gente chama de matiz também, assim como hue, né? Esse tint ele varia do verde para o magenta, que é para compensar, né, as variações de tom de azul e de amarelo, para você conseguir atingir outros tons de azul, né? Um azul mais esverdeado, mais água, ou um azul mais arroxeado, certo? Já tendendo para o magenta, certo? E assim como o amarelo, né? O amarelo um pouco mais esverdeado e um pouco mais magenta também. Você vai corrigindo a tonalidade conforme você seta a sua temperatura. E a saturação, como eu já falei previamente, é a intensidade da nossa cor. Se você reduz ela para 0, sua imagem fica em preto e branco. E o estado natural dela, né, o estado standard, é 100%. Mas você pode intensificar isso para além do 100%, ok? Intensificando todas as cores da sua imagem. Percebam que quando eu clico 2 vezes aqui no seletor, ele volta para o estado de origem. Então, se eu movimentei tudo aqui, fiz um tratamento que eu não gostei, eu posso vir aqui, clicar 2 vezes e voltar para o estado de origem, ou ainda posso resetar através desse botão de reset, ou resetar todo o Lumetri Color com esse botão, né, da setinha de retorno, ok? E a segunda aba de Basic Correction é a aba de Light, e a primeira opção de Light é a exposição, Exposure, né? Serve para você aumentar mais o sinal de luz, né, o sinal de entrada de luz da sua imagem, só que de maneira digital. Então, se sua imagem às vezes veio muito estourada, você pode reduzir, né, para tentar recuperar um pouco de informações nos tons mais claros, por exemplo, ok? Então, exposição vai regular a passagem de luz na sua imagem. O contraste vai acentuar ou atenuar a diferença entre luzes e sombras, por exemplo, entre tons escuros e tons claros. Você aumenta o contraste, o que é claro vai ficar mais claro, o que é escuro vai ficar mais escuro, aumentando a diferença entre os dois. Se você reduzir o contraste, aí é o caminho inverso. Os tons claros ficam mais escuros, os tons escuros ficam mais claros e você aumenta a semelhança entre eles, ok? Semelhança, diferença. Contraste, afinidade, ok? E a gente vai ter em seguida os nossos highlights, né? Nossas altas luzes. As altas luzes servem para você aumentar, né, um pouco a claridade nos tons mais claros, né, ou reduzir um pouco essa claridade nos tons mais claros, certo? Sem perder informações, certo? A informação que já está presente na sua imagem, ela vai ser mantida, né, mesmo que você aumente ou reduza. Uma boa imagem, eu tenho uma outra imagem para a gente verificar aqui, essa aqui do céu, você aumenta e as nuvens não desaparecem, certo? Você aumenta a intensidade, deixa os tons claros mais claros ainda e as nuvens não desaparecem, ok? As sombras vão servir para o mesmo princípio. Se você intensifica as sombras, você deixa as zonas escuras mais escuras sem perder informação nessas zonas, ok? Ou mais claras, né, recuperando bastante informação dos tons mais escuros. E ao contrário desses dois, né, de highlights e shadows, os brancos e pretos eles vão trabalhar na entrada específica dessas cores, da cor branca e da cor preta, certo? Se você aumenta o branco, tá vendo que os tons mais claros eles foram sobrecarregados de branco e eles acabaram estourando, a informação que havia ali desapareceu, certo? Então, o branco você intensifica como se fosse todas as cores ao mesmo tempo, né, nas zonas mais claras, certo? E o preto você retira, remove todas as cores ao mesmo tempo das zonas mais escuras e você clipa a informação, certo? Se você afunda demais o preto, você perde informação nas zonas escuras, diferente das sombras, ok? Assim como você pode recuperar um pouco de informação trazendo um pouco desse preto para os tons mais claros, né? Deixando esse preto um pouco mais acinzentado. E aí você evita perder tantas informações nas sombras também, certo? E por último a gente tem essa opção de auto. É como se fosse uma varinha mágica para você automaticamente corrigir a sua imagem com o que o software interpreta que é necessário, ok? Clicando nela, você vai ter uma pseudo correção aqui que basicamente
não faz muito o meu gosto, ok? Então, essa foi a nossa aula sobre a primeira aba do Lumetri Color, a Basic Correction. Até a próxima aula!